Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um podcast de teologia para você, meu caro amigo, irmão, ouvinte aqui da nossa Casa da Educação Teológica. O assunto de hoje é arcaísmos na Bíblia de versão de Almeida corrigida e atualizada. O que são arcaísmos? Arcaísmos são palavras, expressões, construções sintáticas ou acepção que deixaram de ser usadas na norma atual. Mas nós evangélicos, principalmente aqui do Brasil, nós gostamos bastante da Bíblia, da tradução de João Ferreira de Almeida, a conhecida como Revista e Corrigida. Ela possui bastante palavras que não se usam, não são utilizadas mais no dia a dia, mas nós acostumamos com a leitura desses textos que tem essas palavras em nossas igrejas. Então, para que nós possamos ajudar os ouvintes, as pessoas que estão iniciando agora na fé, nós vamos proceder com o significado de 12 palavras utilizadas na versão da Bíblia de João Ferreira de Almeida. E para me ajudar nessa empreitada, eu convidei aqui o nosso presbítero Felipe, nosso amigo de longa data, que vai dar também para vocês um alô especial. Fala, Eusébio, é um prazer estar aqui junto com você para podermos ajudar os nossos ouvintes nessa breve comentário sobre essas palavras que já não são mais utilizadas, talvez pelos seus muitos tempos que já foram escritas na Bíblia, mas hoje nós vamos aqui apresentar alguns versículos bíblicos que vai ajudar o ouvinte quando estiver lendo a sua Bíblia aí em casa sem o auxílio de um dicionário. Isso aí, é uma honra te receber, Felipe, e acredito que vai ser muito proveitosa a nossa conversa. Então, Felipe, para começar, o Felipe, que ele é formado em História na mesma universidade que eu estudei, a Universidade de Uberaba, e também ele é estudante de teologia na EETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É uma pessoa muito gabaritada para nos ajudar aí para fazer essa empreitada que nós nos propomos a fazer esta tarde. Hoje que é dia 12 de abril do ano de 2020. Venha conosco em mais este Estudando a Palavra. Então, Felipe, vamos aqui. A primeira palavra que nós vamos descobrir o significado dela é a palavra aguilhão. Onde que está escrita essa palavra aguilhão? Aqui na Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida ou na Revista Atualizada? Encontramos pelo menos em 2 versículos muito usados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. O versículo nos diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então vamos ver o que significa aguilhão. Aguilhão. Já que nós estamos falando de Bíblia da tradução de João Ferreira de Almeida, nada melhor do que utilizar o dicionário de Almeida fornecido pela Sociedade Bíblica do Brasil. No dicionário de Almeida, a palavra aguilhão está explicada da seguinte forma: a ponta de ferro da aguilhada, ferrão. Este é o significado da palavra aguilhão, ponta de ferro da aguilhada, é um ferrão, né? É um ferrão. Está aí, Felipe. Você aí pode adquirir esse dicionário. Eles não estão nos pagando para fazer propaganda do dicionário, tá, pessoal? Mas nós estamos aí recomendando, né? É para o estudante que está iniciando aí no estudo da Palavra de Deus, é o dicionário da Bíblia de Almeida. É o melhor para você entender no português o significado aí dessas palavras no português arcaico. Diz aí, Felipe, meu amigo Felipe, nós temos uma outra palavra agora que também ela é bastante lida aqui nos cultos. A gente vai pregar sobre o texto do Novo Testamento, sobre nos Evangelhos. Uma palavra que consta Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8.
a palavra arrazoar. O que significa esta palavra arrazoar, meu nobre historiador, teólogo, exegeta? Isso aí, nós vamos aprender que a palavra arrazoar está em Marcos, como já foi dito aqui, capítulo de número 5, versículo 2. Nós vamos, na verdade, é Marcos 2, versículo 8, que diz assim: E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Arrazoar quer dizer discutir. Então quer dizer, meu querido Eusébio, que estava tendo uma discussão ali naquele tempo, e Jesus viu qual era realmente a intenção daqueles homens. Então quando você for falar sobre arrazoar, lembre-se, é uma discussão, não é isso mesmo, meu querido? Isto, e o interessante é observar que Jesus Cristo, ele percebeu o que os discípulos, o que as pessoas que estavam em volta dele, não sei se são os discípulos agora, não estou me lembrando, mas o que eles discutiam nos seus corações, quer dizer, dentro deles. Jesus sabia o que eles estavam discutindo, perguntando dentro deles mesmos, porque Jesus Cristo sabe o que se passa na sua mente, no seu coração. Nós temos também essa passagem registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 17. Tanto na Bíblia Revista Almeida, Revista Corrigida, e na Bíblia Almeida, Revista Atualizada. A próxima palavra, presbítero Felipe, é a palavra beneplácito. É uma palavra bonita, né? A gente que é pentecostal gosta dela, que ela até tem uma força assim de língua estranha, força se falar poderosa. Beneplácito aí, a pessoa quase é renovada só no início da pregação. Se o camarada solta o beneplácito, você fala: esse camarada fala bonito. Mas na verdade, beneplácito nada mais é do que o prazer. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 9, onde Paulo está falando das bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção, cabeça da igreja. Diz assim o versículo, meu querido: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, nós fomos aí pelo prazer da vontade de Jesus Cristo para com Deus, sendo aí predestinados, eleitos, enfim. O versículo 9 diz que ele descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Então, nada mais é do que o seu prazer, meu querido Eusébio. Prazer de quem? De Deus para conosco, efetuado através de Jesus Cristo. Beleza. Está aí, meus amigos ouvintes, reafirmando novamente, nosso foco aqui não é teologar, fazer teologia neste podcast, mas é apenas apresentar os significados das palavras em português arcaico que contém nas traduções de João Ferreira de Almeida, conhecidas nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, que nós utilizamos muito aqui no Brasil, que é a tradução Revista Corrigida e a tradução Almeida, Revista Atualizada, muito utilizado por ser cerca de 60% dos evangélicos do Brasil, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil. Este é mais um podcast Estudando a Palavra. Você que está chegando agora, fique ligado que nós temos mais palavras para passar para vocês e também o significado delas. Outra palavra, Felipe, agora é palavra cãs. Cãs, existe cãs, é o feminino de cão, Felipe? Opa, boa, mas não é isso não, meu querido. Nós vamos apresentar o que significa as cãs, a passagem bíblica em Provérbios 20, versículo 29. Diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. O que seria essa beleza dos velhos aí, meu querido Eusébio, dizendo na palavra tão difícil de ser entendida, cãs? Ah, rapaz, agora eu vi, não é
Cachorro não, né? A esposa do cachorro, Não né? é da esposa do cachorro, não. É cabelos brancos. Então você aí que tá velhinho, que está com seus cabelinhos embranquecendo, isso aí é uma beleza, meu irmão. Eu mesmo já tô com 32 anos, já tá bem canos aí na cabeça. Vou completar 32 anos, se o senhor permitir, no mês de outubro, e já tô começando aí a me cansear, né? Uma palavra nova aí que eu tô inventando. Por favor, não copiem, tá bom? Cans é o cabelo branco. É uma beleza. Quem diria, quando você for pregar sobre a Cans, não vai ser sobre o Acan não, tá? Vai ser sobre Cans. Você vai saber que é cabelos brancos. Eu não fazia ideia disso aí não, Eusébio. Eu fazia uma ideia, mas já tinha esquecido. Foi bom relembrar. Também temos aqui uma palavra bastante mencionada que está em Romanos capítulo 7, versículo 8. Não sei se você já encontrou. Já encontrou, amigo Felipe? Sim, senhor, tá na mão. Palavra concupiscência. O que significa esse palavrão? Palavrão, concupiscência. É um palavrão, hein? Quer dizer forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Então, em outras palavras, é um desejo exagerado por alguma coisa. Citação de Romanos 7:8 diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. Então, o que quer dizer aí, meu querido Eusébio? Significa, né, que o pecado, a maioria das vezes, ele é precedido de um forte desejo. Um desejo que a gente, às vezes, não consegue controlar. Aí, por isso que a gente tem que cortar o mal pela raiz. O Senhor Jesus Cristo já nos ensinou que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então, se você está sentindo um desejo e vê que aquele desejo vai aumentar e se tornar incontrolável, estou dizendo um desejo que leva ao pecado. Então, esse tipo de desejo que leva ao pecado, que é exagerado, é o que o apóstolo Paulo disse como concupiscência. Na verdade, ele não diz concupiscência no grego, né? Ele diz outra palavra, mas a palavra encontrada por João Ferreira de Almeida para expressar o que Paulo escreveu da melhor maneira, como desejo desenfreado para o pecado, é a palavra concupiscência. Beleza? Então tá aí, meu irmão. Desejo exagerado é pecado, pois é gerado pela concupiscência. Próxima. Chocarrice. Por favor, não confundir com cachorrice. É a palavra chocarrice, constante lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 4. Fala para nós, Felipe. Leia o versículo. Escrito assim, Efésios: Paulo, que seríamos de nós se Jesus Cristo não tivesse usado esse homem para escrever essas palavras, né, meu irmão? Nem torpezas, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Chocarrice significa o que aí? Piada suja. Efésios capítulo 5, versículo 4. Então, meu irmão, nada de ficar com piadinha suja, bubicenta, como se diz por aí. Ao servo do Senhor não convém ficar com esses tipos de palavras na boca, de piadas, né? Também lembrando que não é a piada do pintinho, né? Você sabe, todo mundo sabe o que é piada. Agora, irmãos, tem outra coisa aqui muito interessante. Eu sou músico, eu toco um violãozinho, guitarrinha. Não faz isso não. Né? E uma bateriazinha. E o Felipe aqui também, ele gosta de... O cara sabe tudo. Sabe nada. O Felipe aqui também gosta de sentar o dedo ali a baqueta no tambor, na bateria. E falando de instrumento... Tocador meia boca a vida toda. Falando de instrumento, alguém já chegou a mencionar que Jesus tocava um instrumento. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. Olha aí a interpretação, como é que tá violenta, hein, meu irmão? Que instrumento era esse? Diz o pregador, que eu não vou citar o nome, que esse instrumento era o esquife. Que instrumento? Alguém pode escrever para nossa produção aqui e explicar aqui, falar que conhece esse instrumento. Mas é lá em Lucas capítulo 7, versículo 14, esse grande escritor dos evangelhos, um dos meus preferidos. Todos são bons, mas eu gosto demais do Lucas porque ele é metódico,
ele segue um princípio, Era o cara, né? uma metodologia. Era o cara. Além de ser inspirado por Deus, ele era metódico, seguiu a metodologia científica. Então é um livro bastante confiável para o mundo acadêmico e para as pessoas que gostam, que tem uma visão crítica. Então, Lucas capítulo 7, versículo 14, escreveu que Jesus tocou no esquife. É um instrumento musical, Felipe? Para a tristeza de quem até hoje pensou que era um instrumento, vou te tirar essa alegria e essa emoção e dizer que é uma coisa muito pior do que um instrumento, Eusébio. Diz assim o versículo, e aí nós já vamos falar o significado. Lucas 7,14 diz: e chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Então, que mistério é esse de palavra de esquife? Não era um instrumento, mas esquife significa nada mais, nada menos do que um caixão, meu irmão. No dia de hoje é um caixão para colocar defunto. Ixi, quem colocou aí que era um instrumento fez muito errado. Será que ele fez a exegese certa do texto? Essa exegese aí não sei não, é algo meio de caráter duvidoso, né? E muito duvidoso. Põe duvidoso nisso, meu irmão. De instrumento para caixão, deu uma diferença gritante. Rapaz, dá pra bater com a baqueta no caixão e fazer um sonzinho também, né? Mas Jesus não fez isso, né? Eu não teria coragem não, né? Vamos aqui, irmão, nós estamos quase cometendo um pecado aqui, né? Porque a próxima palavra é escarnecer. O que é? Escarnecer, tirar carne. Quando você come aquele churrasquinho, assim, aí ficam as carninhas grudadas no dente, aí você pega o palitinho, isso aí. O que significa escarnecer? Escarnecer é bom, muito bom a gente citar aqui onde que se encontra na Bíblia a palavra escarnecer. Provérbios capítulo 3, versículo 34 diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. A palavra escarnecer quer dizer zombar, um zombador, Eusébio. Então aqui o escritor de Provérbios, ele está falando de escarnecer. O único que pode zombar, né, na verdade, porque tem todo o conhecimento, mas não no sentido de maldade, né, é o nosso Senhor. Porque ele zomba daqueles que zombam dele. Mas agora também temos a questão daqueles que zombam da palavra do Senhor. Então, meu irmão, falando agora do escarnecimento por parte do homem, nós vemos em Atos capítulo 7, versículo 32, aqueles que escarneciam, né, da doutrina da palavra de Deus. Você já está aí a Bíblia aberta? 17, meu companheiro Eusébio. E diz: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, zombavam ali, não acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Então, escarnecer é zombaria. Zombaria. Então é uma zombaria. Vamos então para outra palavra. Nós estamos quase terminando. Faltam 4 palavras. Fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Aí, meu irmão, nós aqui paramos para fazer uma pequena homenagem aos nossos irmãos aí que nos ajudaram a conhecer o Evangelho, nossos pastores já com suas cãs, as irmãzinhas do ciclo de oração, nossas grandes companheiras, e que gostavam muito de cantar esses hinos antigos. E falando de hino antigo, me veio à memória agora nosso irmão Oswaldo Nascimento cantando Fogo, meu Senhor. Será que alguém lembra dessa, Zé? Fogo, meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Vamos, irmãos, então novamente aqui para o nosso assunto especial, que é o estudo das palavras de língua portuguesa, palavras arcaicas que contém na tradução
da Bíblia de João Ferreira de Almeida, tradução Revista e Corrigida, e às vezes também na tradução Almeida Revista e Atualizada. Amigo Felipe, a próxima palavra que nós vamos mencionar aqui é a palavra meirinho, que consta lá em Lucas capítulo 12, versículo 58. Meirinho, parece umas palavras que a gente nunca viu na Bíblia. Olha que não é falta de leitura, hein, meu irmão? Mas a palavra meirinho, será que significa o quê? O nosso ouvinte, será que já conseguiu descobrir que palavra é essa, Zé? Enquanto eu faço a leitura do versículo, quem sabe ele consegue achar primeiro do que nós aqui, né? Meirinho disse: quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Lucas 12:58. Será que o nosso ouvinte já conseguiu achar a palavra lá no Google, aquela pesquisa rápida? E aí, quem que escreveu isso aí no livro de Lucas? Lucas escreveu, mas ele está falando de quem? Quem que disse aí que era para a gente tomar cuidado para não ser entregue ao meirinho? Isso aí vai ficar para o nosso telespectador, porque foi Jesus quem escreveu, meu irmão. Mas e aí, o que significa Jesus meirinho? falou, né, Felipe? Jesus falou. Isso, talvez o ouvinte até pensou, poxa, ele errou lá, mas só que talvez você não tinha descobrido antes de nós. Mas o meirinho significa oficial de justiça. Já pensou, Zé? Você precisando de sair do caminho para oficial de justiça e não te colocar lá dentro da prisão? Brincadeira, tá? Então, se nós tivermos algo contra o nosso irmão e esse negócio for parar na justiça, irmão, Jesus já falou, conserta com ele antes que o meirinho te pega. Olha então, o meirinho aí! Olha o meirinho, tá? Mas nem é só por causa da lei, irmãos. Nós não devemos obedecer à lei porque só apenas por medo. Você deve obedecer à lei, seguir os mandamentos do Senhor, porque você ama a Deus. E porque você ama a Deus é que você não vai desobedecer à lei, não por medo, tá bom? Faça por amor. E Jesus Cristo é o que Jesus Cristo quer que nós façamos, que sigamos a lei do Senhor, porque ela é boa. Sigamos por amor, não por medo. Se você seguir por medo, aí você vai estar caindo naquilo que a gente chama de legalismo, né? Mas nós não, nós somos seguidores por amor. Eu acredito que você que está me ouvindo também segue ao Senhor, a lei do Senhor por amor. E se não seguir, cuidado que o meirinho te pega. Cuidado com o meirinho, pode estar batendo a porta aí agora, né? Meirinho oficial de justiça. No nosso dia aí. Também outra palavra, Felipe, está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 4. Esta palavra está apenas na tradução Almeida Revista e Corrigida. Efésios capítulo 5, versículo 4. Uma palavra chamada aí, uma palavra... Nunca ouvi essa palavra, rapaz. Eu nem estou lembrando que eu li na Corrigida. Mas está aí, na revista Almeida Revista e Corrigida, palavra parvoíce. Parvoíce. Vamos ler o versículo e vamos ver o que significa. Diz assim: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. O que significa parvoíce? A palavra quer dizer tolice, meu irmão. Tolice. Vamos lá, irmão, na penúltima palavra, então, a palavra sisudo. O que é sisudo? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Tem um personagem bíblico que ele era bastante sisudo. Então nós vamos lá. Sisudo está falando aqui do rei Davi, quando ele ainda estava no anonimato. Versículo 18 diz: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. O que será que significa sisudo em palavras, hein? Sisudo quer dizer sensato, ajuizado. Interessante que Davi, mesmo naquela idade da juventude, ele era uma pessoa sensata e tinha juízo. Será que está faltando isso aí para alguns jovens de hoje em dia, Eusébio? Ou será que está tudo certo? Meu amigo, esse jovem Davi, eu não vou julgar os jovens de hoje, porque hoje nós temos jovens de valor também, mas ele
com certeza ele é um modelo, um exemplo a ser seguido, né? Então, meu caro amigo ouvinte, agora para a última palavra, para fechar com chave de ouro, a palavra que muitos pregadores, ainda mais os de 20, 30 anos atrás, gostavam muito de utilizar. É uma palavra, um palavrão também. É um palavrão. Esse daí é um palavrão que eu não sabia muito bem o significado dele, hein? Então, para terminar, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 13, 13, é marca de caminhão, ó, Hebreus 13. A palavra vitupério. Vitupério, o que significa vitupério? Vamos ler o versículo e depois dar o significado da palavra, que diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Que palavrão, hein? Talvez quem conseguia falar essa palavra aí há uns 20 anos atrás eram só aqueles considerados como doutores. Vitupério. Não, até falar é fácil falar, né? Difícil era a gente entender o que o pregador estava pregando. Depois da mensagem a gente saía falando: nossa, aquele pregador pregou demais, ele falou uma palavra muito difícil de entender, que era vitupério. Mas vitupério é o que, Eusébio? Insulto e zombaria. Então, meu amigo ouvinte, esta passagem aqui de Hebreus, William Barclay, ele diz no seu comentário aos Hebreus, que é uma passagem de difícil compreensão, né? Não tem como a gente entender o contexto direitinho. Tem, mas temos que estudar muito para entender o que o apóstolo estava querendo dizer naquele momento, o que estava acontecendo na igreja ou nas igrejas que ele escreveu, a qual ele endereçou a carta aos Hebreus. Então, ou escritor, né? Eu falei Paulo, mas porque a gente aprendeu na tradição que foi Paulo, mas a gente sabe que não podemos afirmar também que 100% com certeza que foi Paulo. Pode ser ele e pode também não ser, porque a maneira que foi escrito Hebreus difere das outras cartas, da maneira que as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, pode ser ele, pode não ser. Me perdoe, né? Não leve ao pé da letra eu dizendo que é Paulo. Mas o foco desse podcast não é fazer a exposição teológica. Talvez algum dia nós possamos fazer uma exegese do capítulo 13 de Hebreus. Mais para frente, com certeza, se alguém pedir, quiser nos ajudar, tiver um professor bastante entendido, algum dos nossos pastores, amigos conhecidos, nossos estúdios estão abertos para vocês. Então, o significado da palavra vitupério, quando você ouvir ou ler algum outro lugar da Bíblia, é insulto, vergonha, insulto, zombaria, vergonha. Então, pelo menos você sabe, não pode expor Jesus ao vitupério. Mas Jesus Cristo, ele se fez ele sofreu zombaria, ele passou por vergonha, e por ele ter passado pelo vitupério, por insultos, nós estamos livres de passar por insultos, por zombaria em nome dele. O autor dá a entender um pouco isso. Mas nós não estamos afirmando categoricamente, tá bom? Você pode estudar, procurar um bom comentário e estudar o contexto aí de Hebreus capítulo 13. Lembrando que você não vai estudar só o capítulo 13 para entender este texto, em que está este versículo. Tem que ler a carta inteira, pois uma carta se lê ela completa. Ninguém pode ler uma carta pela metade, tá bom? Então é um prazer estar com vocês. A próxima vez teremos novos assuntos. Talvez poderemos falar sobre as traduções da Bíblia, as melhores traduções para o português. Também é um assunto complicado, porque cada um defende uma. Mas lembrando que não quer dizer que a tradução antiga é melhor. A língua muda, a língua ela está em constante evolução. E então, a cada 10 anos, 20 anos, é bom ter uma nova tradução, ou pelo menos uma correção de uma tradução que já é aceita há bastante tempo, porque a língua, a tradução, ela tem que acompanhar as mudanças que a língua vai, que a população vai fazendo aí. Vocês entenderam, né? Tem que ter uma atualização da tradução. De vez em quando tem que ter, para que nós possamos entender de acordo com o contexto dos dias atuais. Quero agradecer aqui a participação do amigo Felipe. Eu que agradeço, foi um prazer, sempre à disposição. Obrigado aí pela sua companhia. Isso aí, amigo Felipe. Vamos no próximo podcast fazer uma comparação entre as traduções
da Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida, e a nova tradução na linguagem de hoje, e também falar um pouco sobre a Bíblia de Almeida do século 21, uma ótima tradução, parecida com a Almeida, Revista e Corrigida, na questão do tradicionalismo. Ela é bastante conservadora, também uma tradução bastante confiável. Fique na paz do Senhor e que Ele venha te abençoar continuamente. Amém.